Então, tem sido mais ou menos Gente, só dessa maneira por desculpa, aqui. a gente está falando em uma hora de fala e eu não coloquei para gravar. Olha só a gafe, né? Com que a gente está fora aqui hoje. Meu Deus, que desespero. Né? Mas desculpa, pode continuar, Gleison. Hum, não, tranquilo. E aí era isso, eu gostei muito do caderno, já tenho três aqui, um menorzinho que eu levo na minha bolsa quando eu saio, porque nunca se sabe, e o maiorzinho que é o que fica aqui na minha mesa, que é quando eu tenho mais tempo para escrever, quando a inspiração vem, e um que eu uso mais para estudos, como aqui no nosso encontro, que eu anoto mais aprendizado, oficinas que eu participo, então coisas mais técnicas, mais formais, digamos assim. E tem sido isso, tem sido uma experiência muito interessante. Caso alguém não tenha começado ainda a fazer, eu super recomendo, porque tem sido bem legal mesmo. E como vai enchendo as páginas, vai ficando uma coisinha gostosa de ver, sabe? Tipo, caramba, tipo, já tem tudo isso, sabe? Mesmo que a obra não esteja pronta, mas é como se estivesse meio caminho andado, uma sensação de progresso que é gostosa, que às vezes como artista eu sinto falta, sabe? Porque às vezes é tipo, a obra tá pronta ou não tá. E com o caderno é tipo, não, temos avanço, temos progresso aí. Acho interessante. Eu acho que o caderno ele traz essa sensação, sabe, gente, de que a gente está fazendo algo, sabe? E que a gente não precisa também ter tudo na nossa cabeça, né? Então, por exemplo, eu ontem estava preparando aula e eu trabalho com caderno, gente, há mais ou menos desde 2012, desde 2012 que eu trabalho com cadernos, né? E a filosofia me obrigou a ter cadernos, né? Eu já tinha essa dinâmica do diário, né? Então, sempre escrevi diário, coisas do tipo. Então, lá em casa, o que tem de caderninho, a maioria são pequenininhos assim. Eu tenho os maiores também, né? Mas eu gosto desses de, no máximo, um A5, sabe? Que é fácil de carregar, né? Esse daqui mesmo eu coloco dentro daquelas bolsinhas menores e consigo ir tranquilamente para qualquer lugar, né? Ele não ocupa espaço e tudo mais. E eu tava... Eu uso para coisas diversas, desde anotação a ideias. Então, por exemplo, eu tenho aqui esboço de texto imenso, né? Então tem páginas e páginas todas, né? Vou mostrar para vocês toda escrita. Minha letra é horrorosa, então assim, o bom é que só eu entendo, só a maioria, né? Então tem páginas e páginas toda preenchida, né? Como ideias de textos, né? Eu trabalho com muito texto. Então eu tenho partes, trechos inteiros, por exemplo, de textos curatoriais, que eu escrevo à mão e depois eu vou só modificando. Textos críticos, a mesma coisa, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma ideia de texto. Eu coloco lá, pensar em um artigo que fale sobre figuração e abstração a partir das obras do Rubem Valentim, né? Então, a partir do momento que eu estou, e aí eu coloco, né? Tipo, dialogar com Damisch, com Kojève, com outros teóricos, né? Eu vou lendo e vou fazendo essas anotações, né? Por exemplo, a, o projeto que eu enviei da nossa exposição está todo aqui também, né? Que eu coloquei lá, poética da relação, né? Como que eu faço, assim, gente, tem desde, né, coisas a lápis a coisas a caneta, né? A escolha de palavra. Eu falei, gente, qual que vai ser o nome da exposição? Para mim, a coisa mais difícil que tem é dar nome para a exposição, né? Então eu vou, né? Porque eu também não gosto de nome feio. Eu acho que tem que ter um nome que faça sentido, né? Até chegar em rastejar na superfície, foi assim, um parto, né? Eu fiquei 3 dias pensando nisso. E aí o meu problema é que eu crio pequenas fixações, sabe? Já falaram, eu tenho que investigar, já falaram que eu tenho um certo grau de autismo, porque eu crio fixações e eu fico com fixação mesmo naquilo. Eu não saio da fixação. Então, às vezes, eu acordo 2 horas da manhã pensando em exposição, pensando em obra. Vocês terem noção, esse último projeto que eu enviei, eu cheguei a acordar várias vezes, 2h30, 3 horas da manhã, pensando na exposição, pensando em obra de vocês, entendeu? E pensando, ai, mas seria tão legal se aquele artista fizesse uma obra assim, sabe? Umas coisas assim, que acabou com o meu sono, né? E eu tô lá, né, trabalhando, falo que eu tô trabalhando de madrugada, aí não consigo dormir. Então, aí eu coloquei, né? Tipo,
nomes possíveis, de coisas possíveis. Então tem lá, poética da relação. Aí, tipo, tá, a partir da poética da relação, o que que eu posso colocar? Quais são as palavras interessantes? Eu coloquei, tem os conceitos de deambulação, o conceito de ecos mundo, tem uma frase que o Glisson traz, que nem toda raiz é uma âncora, né? Que ele vai falar, tramas do Devi. Aí eu pensei, deambulação de ecos mundo, barca aberta, superfície. Aí eu cheguei na superfície. Legal, superfície é interessante porque é uma palavra que remete a uma ideia de desde terra, de geografia, porque ela é uma palavra usada para muitas coisas, né? A gente está falando de superfície, mas superfície do quê? Né? É uma superfície que vem desse lugar da geografia, é uma superfície que vem desse lugar do que vai derivar depois para o superficial, que não tem muitas camadas, que é uma coisa só, do que é isso, né? E aí eu fiquei pensando nessa palavra do deambular, né? Dessa andança, né? Porque tudo é feito na superfície. Aí eu pensei, então essa deambulação, né? Que é esse caminhar que as pessoas fazem e muitas vezes sem algo intencional, elas só caminham, né? E aí eu estava conversando sobre isso, né, com a minha sócia aqui, e aí ela falou, tá, mas qual que é a predominância visual da exposição? Aí eu falei, tá, a predominância visual da exposição é a cobra, porque a gente tem muitas obras que ou vão figurar a cobra, né? Eu acho que de vocês aqui, acho que não tem nenhuma que figura cobra, mas a gente vai ter desde cobra em escultura, né, de um dos artistas aqui da cidade, que é o do Alex. A gente tem um outro artista que essa imagem da cobra aparece, né? Então, e para além da imagem da cobra, por exemplo, quando eu vejo o trabalho de Cláudia, para mim, tem muito disso, né? Que é um trabalho que desce, né? Um trabalho que é fluido, né? Ele vem de cima e desce para baixo, né? Nossa, desce para baixo é ótimo, gente, me ignore. Assim, né? Esse trabalho que ele tem esse movimento, né? Não é uma coisa que fica num enquadramento só, né? Que tem muito dessa caída, né? Que é a mesma caída da cobra, gente, né? É isso, tem a coisa meio lânguida, assim. E aí eu falei para ela, eu falei, não, a imagem da cobra. Daí ela falou, tá, mas a cobra, ela não anda, né? Eu falei, porque a cobra rasteja. Ótimo. Eu falei, não, vai ser rastejar na superfície, né? Que é exatamente essas conexões que vão aparecendo, né? E que consegue, de alguma forma, inclusive visualmente, ligar todas as obras, né? E aí eu cheguei no rastejar. Fiquei pensando até que ponto a gente não rasteja também, né? Porque só as cobras que rastejam, a gente não deixa o nosso rastro, né? Eu gosto muito de uma palavra que é do lastro, né? O lastro é exatamente isso que passa e que deixa algo, né? Tipo, sei lá, gente, você pensa na lesma, entendeu? A lesma, quando ela passa, ela deixa lá a marca dela, né? Deixa um lastro, né? Então, eu falei, não, vai ser mesmo rastejar na superfície. E é assim que eu venho fazendo, gente, para dar nome para a exposição. O nome de título de artigo eu já fui melhor, tá? Mas eu, quando tão cansada, aí eu nem penso mais. Para mim é só, tipo, gente, vamos lá, de forma bem técnica, palavras-chave, né? De como que eu vou encaixar isso aqui, né? Às vezes a gente tem um grande artigo, legal, um grande artigo eu coloco os termos que são interessantes. Aí, de vez em quando, eu faço umas provocações, né? O próprio nome desse curso que eu estou fazendo, né? Que é Valentim por Valentim. Então, assim, tem coisas que valem a pena. Se vocês acharem um termo muito estranho junto dos meus títulos, é porque não fui eu que dei, né? Tipo, desse meu curso agora, que ele tá, assim, curso imersivo, gente. Eu não uso a palavra imersiva de jeito nenhum, entendeu? Eu fiquei tão assim, tipo, gente, como é que a galera. Eu escrevi um texto tão bonitinho, aí a galera vai no chat GPT, entendeu? Pede para resumir o que eu escrevi e me coloca um curso imersivo. Eu falei, a galera vai achar o quê? Né? Qual que vai ser o público de um curso imersivo em Rubem Valentim? Eu pensei, gente, quem é que vai imergir em Rubem Valentim, gente? Pelo amor de Deus. Isso aqui na Bahia, gente, é assim, fora os duplos sentidos, entendeu? Quando eu peguei isso, eu comecei a rir, eu falei, cara,
para quê? Entendeu? Para que as pessoas fazem isso? Eu achei muito bizarro. Mas são essas parcerias que a gente faz com espaços que têm esse apelo, né, educativo de museu, gente. Educativo de museu, às vezes, é um terror, entendeu? Porque a gente pede uma coisa e eles sabem que precisa funcionar para dar gente, né? E para funcionar para dar gente, aí eles colocam uns termos assim, tipo imersivo, uma jornada imersiva, gente. Foi isso, jornada imersiva. Eu, tipo, meu Deus, eu queria morrer, né? Mas aí foi, os cards, obviamente, eu não divulguei todos os cards, né? Eu divulgo só o que tá com a minha foto. E aí, o que tá com a minha foto, a ênfase é no MASP, né? Tipo assim, o pessoal querendo usar as credenciais do MASP, essas coisas que eu fico rindo. E aí você sabe que não fui eu que fiz, tá? É isso. Eu tenho muito cuidado com as palavras de modo geral, tá? Então, é legal de vocês colocarem isso nos cadernos e vocês fazerem isso, tá, gente? Pensando como que vocês vão estar trabalhando, tendo novas ideias. O problema do caderno ou do celular é porque a gente não exercita, né, a escrita. A criatividade, ela fica podada ali, né? E a gente não sabe se o celular, se a internet acabar, se a gente não tiver mais, sei lá, internet, energia, se o celular for roubado, acabou o trabalho de vocês, né? Então, assim, é importante ter mais de um lugar, é importante vocês pensarem em alternativas, né? Vamos lá. Querem? Então, eu, eu tô nessa de ter muitos lugares, assim. Pô, Uhum, eu tenho muita referência recortada, eu tenho também um pouca coisa no caderno, como eu faço a pós em psicologia, e eu estou estagiando no hospital psiquiátrico, eu estou lendo muito livro que não é muito da minha área, então tem muita uhum, anotação. E aí eu grifo muito e tem muito livro de outras coisas assim que ficam cheio de post-it, e aí isso vai ficando muito confuso, porque eu grifo, aí eu pego um post-it e escrevo o que eu pensei sobre esse grifo. Só que aí começou a ficar muita coisa acumulada. E aí o meu namorado deu o exemplo do Obsidian, que você consegue colocar todas as informações que você vai juntando da vida, vai virando meio que uma teia mental, e ele meio que se conecta, porque eu também estou tentando escrever um projeto de mestrado para submeter no final do ano, quando abrir o edital, e então eu estou lendo muita coisa também de história da arte. Aí eu tenho lista no Spotify de playlist de coisa que vem. Só que aí como é que eu faço isso para deixar ok para uma exposição assim, que nem você falou, que eles fazem uma, uma mesa do artista com exposição das coisas e tal, se tem pouca coisa no caderno, porque eu comecei a escrever muita coisa, e eu comecei a ter muito papel. Eu tenho uhum, um, um fichário e ele está escrito na frente, pós-residência, diário de bordo, e as coisas que eu vou pensando dos pacientes do hospital psiquiátrico, eu também tenho anotado para ter, sei lá, um passo a passo deles. Então tem muita coisa que começou a ficar muito embolado, e aí quando eu penso, nossa, isso aqui que eu estou vendo aqui se conecta com uma parada que eu pensei lá atrás, e aí eu tenho que correr e pegar tal coisa. E no Obsidian, eles fazem essa conexão fácil, porque eles pegam por palavras-chave ou por temas e eles conseguem conectar o que você está conversando agora com o assunto que você já falou, já escreveu sobre. E aí, eu meio que estava passando tudo para Obsidian. Será que isso é errado? Eu volto a anotar tudo? Pô, é porque estava ficando muito confuso. E eu já sou muito uhum, confusa. E era uma forma que eu falei, nossa, que alívio da minha cabeça. Tipo, realmente virou uma teia, assim, todas as informações. Eu tenho muito bloco de nota também, que às vezes as coisas vêm aleatória, e aí tem muita coisa. Eu comecei a. Aí foi disso. Eu meio que misturei muitas coisas diferentes e aí eu tava passando tudo pro Obsidian.
e agora eu não sei o que eu faço. Tá, É vamos isso. lá. Você trouxe muitas coisas, assim. É, primeiro, né, o método da mesa de processo, ele foi colocado por um professor lá da USP chamado Hugo Fortes, né, que é um professor, é artista, curador, né, e ele tem essa proposta que eu acho muito interessante, que é levar parte do processo para dentro da exposição, né, o processo também como parte da obra. E eu acho legal mesmo, porque eu acredito que quanto mais pontos de contato a gente tiver com o processo do artista, mais a gente vai entender a obra do artista, né? Seja ele como for. Então, por exemplo, quando a gente pensa no seu processo criativo, o seu processo criativo passa necessariamente pela escrita, né? E ele é visual. Estou vendo a sua parede lá no fundo, de como você tem muitos papéis e de escrever muitos papéis e de colocar isso na parede, porque ele se torna de fato como se fosse um mapa Tem visual. muita Você coisa olha e teórica olha. escrito aqui no papel. E aí fica uma cena de crime, sabe? De conectar. Então, Sim, eu sei. Mas isso é legal. Isso não é ruim, sabe, Keren? Eu acho que eu acho que o que você está sentindo agora é que você está no meio de duas áreas. Você é uma artista, entendeu? E isso funciona bem para você. Funciona tão bem que você cria e você continua trazendo esses papéis, né? Sejam eles soltos ou eles não soltos. Eu gosto muito da ideia que você tem do fichário. Eu acho que o fichário funciona, inclusive, para esse trabalho seu, né? Para esse trabalho criativo dos papeizinhos, porque o fichário você consegue mudar a ordem das coisas, né? Isso é legal. Principalmente porque vai chegar uma hora que você vai ter que precisar desse respiro mental, que é o momento que você faz a troca dos papéis, né? Alguns papéis você sabe que não vai, já foi o tempo deles, né? Mas eles precisam ficar registrados. Então você volta pro fichário. Eu acho que vale a pena. E aí, né? Quando você leva para uma mesa de processo, é a sua mesa de processo. É importante que nessa mesa de processo esteja evidente para a pessoa que vai visitar que o seu processo perpassa pelos papéis. Então, você tem algumas possibilidades, que é desde levar um fichário, né, com esses papéis todos acoplados, né, esses papéis já colocados numa ordem que para você faça sentido, ou você pode usar a ideia do caderno, mas com colagem. Então, por exemplo, o meu processo de escrita é muito parecido com a sua parede, né? Eu costumo acumular, né? Eu tinha, por exemplo, a minha dissertação, eu escrevi ela toda à mão, né? Porque para mim era muito importante eu conseguir visualizar ela, né? E conseguir tirar as ideias. Então, como na época eu estava trabalhando com tradução de texto em grego, trabalhando com outras coisas, eu colocava tudo pregado na parede. Aí, depois de um tempo, eu começava a passar tudo que eu escrevia à mão, eu passava para o papel, não, para o papel não, para o computador. Aí eu digitalizava. Depois de digitalizar, eu comecei a recortar o texto digitalizado, porque algumas coisas só conseguia perceber que estavam fora da ordem depois que ele estivesse no papel, porque no computador eu não percebia isso, né? No computador, para mim, era como se estivesse tudo certo. E aí, quando eu imprimia o texto, eu falava, não, gente, esse parágrafo não tem nada a ver. Aí eu recortava e colava em outro lugar. Então, você imagina o desespero que foi para arrumar isso depois. Porque, não satisfeita, eu comecei a colar as páginas dos capítulos na parede, né? E comecei a ver como é que isso ficava em termos de organização, em termos de pensar em novas ideias. E aí, no fim, eu fiquei, assim, um mês tendo que passar tudo a limpo, né? Tendo que reorganizar de acordo com aquilo que eu havia colocado na parede. Então, eu acho que a gente tem dinâmicas muito próprias, né? E de como funciona criativamente. Esses aplicativos, eles são importantes para deixar evidente para a gente coisas na nossa produção que a gente não consegue perceber. Então, eu acho que é super válido você usar esses aplicativos, dessas páginas, porque eles nos auxiliam mesmo, né? E às vezes a gente precisa conseguir enxergar tudo isso que a gente está produzindo, porque é muita coisa, são muitas ideias, tem muitas palavras, né? Tudo que você vai fazer, mesmo que pareça ser coisas muito distintas, todas elas não têm coisas em comum, porque elas saem de você, elas perpassam por você, né? Então, por exemplo,
Para mim é evidente que um aplicativo, um programa desse, vai conseguir estabelecer conexões, porque é você que criou, né? Então, tem essa conexão, às vezes não está evidente, mas ela existe, tá? Então, eu sou super favorável a usar essas ferramentas. Eu, pessoalmente, uso muito dessas ferramentas, são um tanto mais arcaica, tá, gente? Por exemplo, eu uso a ferramenta do chat GPT, entendeu? Às vezes eu coloco para o chat GPT ideias diferentes que eu já tive, ou de coisas que eu já escrevi, e peço para ele me dar uma organização, um rol de palavras, né? E aí ele me dá um monte de coisa. E aí, obviamente, tem coisas esdrúxulas que ele coloca no meio, né? E eu falo, tá, você tá me enganando, eu não escrevi isso. Aí fico brigando com o chat GPT, dizendo para ele que ele tá inventando história, porque ele inventa história. Esse é o problema do chat GPT. O chat GPT parece aquelas pessoas que estão a pessoa que está trabalhando na secretaria ganha pouco e fica de saco cheio, né? Então, depois de um tempo, começa a ignorar, assim, a gente manda uma coisa, aí ele ignora, aí inventa história, né? Eu adoro quando ele inventa umas histórias, sabe? Então, tem coisas que não dá para fazer, mas coisas de organização, tabela, gente. Eu não faço mais tabela no Excel. Eu sei fazer tabela? Sei. Eu sou a rainha das tabelas. Já fiz curso para tabela, inclusive. Mas eu jogo tudo para o chat GPT e ele me organiza, né? E às vezes a organização fica uma organização esdrúxula, aí eu vejo que não funciona para mim. Mas às vezes ele traz coisas que são interessantes, sabe? Como, por exemplo, eu estava preparando a aula, né, de ontem, e aí eu não estava encontrando, eu estava mapeando quais foram as bienais que o Rubem Valentim participou, né? E uma coisa que é legal, Bienal de São Paulo, né? Uma coisa que é legal é que no site da Bienal a gente tem todos os catálogos digitalizados, tá, gente? Inclusive, se vocês tiverem interesse de olhar, né, a Bienal disponibiliza tudo digitalizado. É assim, impressionante, impressionante, né? E aí eu estava lá no site da Bienal, baixando mil catálogos e tudo mais, né? Já sabia de algumas bienais que ele tinha participado, algumas mais polêmicas, né? Tipo a Bienal de 79, né? Com o Krasberg, a de 77 também, foi um caos com o Krasberg e tudo mais. E aí, eu coloquei no chat GPT, que é uma coisa assim, que eu ia me dar tanto trabalho, que era, coloquei todos os dados das bienais, as datas, né? E pedi para ele me facilitar a vida, que era, quais são os temas das bienais, porque isso era importante, né? A gente tem a Bienal da Abstração, por exemplo, né? Que é a Bienal de 55, né? A gente tem a Bienal, essa última acho que vai ser conhecida como a Bienal do Tecido, porque a quantidade de peças de tecido que tinha na Bienal, né? Começando pelo curador que era Total Vogue e moda, e acabando nos tecidos mesmo, né? Tinha uma prioridade muito grande para artistas que trabalhassem com tecido, né? A gente via pelos lugares onde esses artistas foram colocados, né? Lugares de destaque. Então, assim, a gente vai vendo, ou poderia ser a Bienal sem legenda, né? Também, porque virou uma grande história a questão da acessibilidade, né? Então, é importante a gente ter esses dados. E eu coloquei e ele me deu. Aí depois eu vim batendo um por um, realmente era aquilo. Então, assim, essas ferramentas, elas têm que vir para nos ajudar, para organizar, para nos propor novas coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter o que é nosso sem a intromissão delas. Então, assim, continue fazendo o que você faz. É muito importante, sabe? Porque se a ferramenta amanhã passa a cobrar R$ 200 para você usar, né? Aí você, poxa, aí você vai ser obrigada a pagar, porque você já está tão com o seu processo criativo lá dentro que você não vai conseguir se libertar dela, né? Isso aconteceu comigo com o calendário do Notion. Eu sou muito caótica com calendários mesmo. Então, assim, eu anoto no caderno, anoto no celular, aí eu anoto no Google Agenda, né? Aí vocês, por exemplo, recebem o convite do Google Agenda, né? Mas antes de chegar no Google Agenda, eu já tenho no WhatsApp, já tenho no papel, já tenho em mil lugares. E mesmo assim eu ainda me perco, né? Aí a minha sócia falou, não, você tem que usar o Notion, porque o Notion é perfeito para isso, porque ele, você consegue criar abas e tudo mais. Eu já usava o Trello, eu ainda uso o Trello, né? E o Trello sabia que ele libera muita coisa até a gente chegar no pago, né? Não dava para usar de graça. Aí eu comecei, fiz a transição para o Notion. Eu fiquei usando o Notion 3 meses, até que um belo dia o Notion me cobrou. E aí ele não só me cobrou, como ele bloqueou todos os quadros que eu tinha feito.
E ele me cobrou R$ 200. Eu falei, gente, não vou. Assim, não vou pagar R$ 200 para usar uma plataforma, né? E aí ele bloqueou, tipo, eu não consegui tirar tudo que eu tinha colocado lá. Então, por exemplo, eu perdi o cronograma da minha pesquisa no MASP, porque eu estava fazendo tudo pelo Notion, né? E aí, como ele bloqueou, eu falei, eu não vou pagar R$ 200 para isso. Aí eu tive que refazer todo o cronograma. E isso se eu não tivesse tido Notion, eu tinha ele toda à mão, porque eu faço tudo à mão, né? Então, são coisas assim que a gente tem que estar muito atenta com essas plataformas, porque elas, de um dia para o outro, elas realmente cobram. Só para complementar, teve uma última, foi uma das exposições que eu usei um QR Code de uma plataforma, que se dizia muito, tipo, de graça, gratuito e tudo mais. Aí eu fiz o QR Code, mandei imprimir, né? Imprimi junto com toda a identidade visual da exposição. Quando foi 2 dias antes da abertura da exposição, tudo plotado, eles bloquearam, tiraram o QR Code do ar e me cobraram R$ 320. E aí eu paguei R$ 320, porque estava tudo plotado. E ia sair mais caro eu ter que retirar a plotagem, mandar plotar de novo, e ir atrás de um outro lugar do que tudo isso, né? Então, é isso. As plataformas são ótimas, mas é importante a gente fazer que nem... É exatamente isso, Gleison. Você imagina o tanto que eu... Nossa, gente, não tem nada que me deixe mais furiosa do que jogar dinheiro fora, sabe? A gente sabe o valor, que é R$ 100, o valor que é R$ 200, R$ 300, né? E, nossa, quando me cobrou, eu fiquei tão possessa, mas tão possessa, que só fechei os olhos, assim, tipo, ai, gente, vai, né? Então, assim, é importante que você tenha, né, impresso, veja as maneiras mesmo, né, de fazer mapas mentais. Acho que vale a pena você passar para o papel. Se o aplicativo te der essa possibilidade, imprime o que o aplicativo fazer, né, fizer para você, você imprime e guarda junto com o seu fichário, né? Vai tentando essas possibilidades de tirar das plataformas online e passar para o papel, né? Isso é importante, se você tenha mais de um lugar, tá bom? Vamos lá, gente, quem mais? O Daniel, eu vi que estava trabalhando no caderninho, né? Maju, como é que você está É, trabalhando? pô, eu posso falar um pouquinho também. Ótimo, então fale. Assim, eu tenho, acho que vontade de ter caderno, anotar também, porque é muito comum de eu fazer na terapia também. Aí eu gosto de anotar, mas assim, por exemplo, eu tava fazendo coisa de pombagira, aí eu fui ver nos livros, referências, aí eu fico pensando, lá, lembro lá do terreiro, aí fico lembrando, salvo algumas imagens, é, faço algum... Mas, por exemplo, muitas das saias assim que eu fui fazendo foi meio que lá na hora, assim. Eu tinha uma ideia, vou usar essas cores, esses elementos, mas muita coisa acontecia ali no momento, né? Depois eu anoto, eu tô sentindo até falta de anotar mais, parar um pouco para fazer anotações, assim, abrir, né? Os termos, mas às vezes eu anoto, às vezes vem uma ideia de alguma coisa, a imagem assim vem, e eu faço um esboço ou anoto assim, de repente, uma ideia tal para fazer tal coisa, aí deixo lá anotado. E aí vai passando, depois eu dou uma olhadinha de novo e tem essas anotações assim básicas, cursos, essas coisas assim, tem funcionado assim dessa forma. Legal. E isso é bom para a gente ver, né, que o caderno funciona bem, né? E como a gente já insere essa dinâmica do caderno para outras coisas da vida também, né? Às vezes a gente pensa muito, né, de como parte desse processo, do que vai acontecer, mas muita coisa surge ao longo das obras, né? Às vezes em ativações e às vezes a gente deixa passar, né? Então é legal que vocês anotem mesmo, é legal que vocês tenham esse controle, até mesmo depois. Eu sempre anoto coisas ao longo das aulas, gente. Às vezes estou dando uma palestra, dando um curso, dando uma aula,
uma pessoa me faz uma pergunta, aquilo já muda tudo, né? E aí eu paro, às vezes, no meio e vou lá e anoto, né? Ah, gente, sinto muito, eu preciso anotar isso, senão eu vou esquecer. E eu esqueço mesmo. Então, é importante ter sempre esse papel à mão, né? Esses caderninhos à mão. Acho que alguns de vocês falaram, né? Acho que Keren também falou sobre essa dinâmica de ter muitos cadernos, né? De ter muitos lugares. Eu não acho que isso é um problema, gente. Eu acho que a gente é assim mesmo, sabe? E eu admiro muito que tem um caderno por vez, né? Deixa eu até pegar ali o meu outro para mostrar para vocês verem como eu não estou mentindo, né? É isso, tá bem? Ó, por exemplo, eu tenho esse outro daqui, que é um que eu ganhei, que é um caderninho artesanal. Eu tinha uma época que eu fazia os meus próprios cadernos, tá, gente? Eu peguei ginges de cadernos feitos dos outros, né? Esses mais industriais. Eu falei, não, eu vou mesmo, vou fazer os meus cadernos, né? E aí eu gostava, amava fazer caderno com páginas diferentes, né? Eu queria um caderno de capa dura, enfim. Aí eu ia lá e fazia todo o processo de cadernação, né? Eu já publiquei muitos livros meus e dos outros, né? Livros artesanais, então eu gosto de fazer umas coisas assim, sabe? Hoje em dia eu tô meio cansada, né? Então eu só compro e vida que segue, né? Mas ó, esse daqui, por exemplo, eu não gosto de caderno com pauta, tá, gente? Eu acho que caderno com pauta ele, ele não é legal para mim, pelo menos, né? Eu acho que ele me limita de fazer uma série de coisas. Mas esse daqui, por exemplo, ó, esse daqui eu já anotei uma. Estava aqui já fazendo coisa de artigo, que eu tenho que escrever, que eu tenho que enviar para um evento que tem aqui em Salvador. E eu tenho que escrever até. Eu tenho 2 semanas para escrever, né? Então eu já estou, tipo, fazendo conexões, né? Eu falei, não, eu vou falar sobre o critério de como que a gente diz que uma obra é ou não afro-brasileira. Isso é um debate antiguíssimo que as pessoas dão como se resolvido. Mas a gente não tem nada resolvido, né, gente? É isso, né? Não é porque uma pessoa, o artista é negro, que ele está fazendo arte afro-brasileira, né? Não é sobre isso. Então, eu acho que eu vou escrever sobre essa questão, tá? Então, eu estou sempre, né, mudando de caderno. Isso daqui tá até tá ok, né? Daqui a pouco ele vai estar só um trapinho, gente. E aí, além disso, eu ainda tenho, aqui como eu estou no ateliê, eu não estou. E aí eu fico muito em São Paulo, nessa viagem de São Paulo para cá, eu não estou mais com um lugar fixo, né? Mas o meu lugar em casa, que é eu falo que não é nem um escritório, tá, gente? É uma caverna de Platão, porque ele é um quartinho, assim, né? Tipo, estilo antigo DCE, aqui em Salvador tem muito, né? O pessoal fala, os quartinhos de empregada, que eu acho horrível, né? E aí o pessoal aqui trata como se fosse quarto reversível, sabe? Umas coisas assim. E aí eu gosto muito desses quartos, porque eu acho que eles têm uma outra dinâmica, sabe? De paz e sossego do restante da casa, né? Ninguém me acha no quarto. É isso. E aí eu fico lá nesses quartinhos, geralmente eles são pequenos, né? E aí eu tenho de tudo, gente, de tudo. Eu tenho desde das minhas obras que ficam lá, né? Há coisas que eu fazia de obras, há miçanga, há coisas de terreiro, que fica tudo misturado, há vela acesa, há não sei o quê. Gente, é um caos. Há máquina de costura, porque eu ainda costuro. E aí fica a máquina, tecido, né? Quem costura sabe que a gente nunca consegue deixar muito organizado. Então fica caixas e caixas é isso, de retalho, sacos imensos de retalho, miçanga, linhas, aí tem a máquina, aí tem mais outras coisas que eu separei. E aí, para além disso, eu vou tirar foto para mostrar para vocês. Além disso, eu ainda tenho as madeiras. Eu tenho problema com acúmulo de coisas. Aí tem um monte de madeira que eu penso, isso aqui dá uma prensa depois, né? E aí eu vou deixando as madeiras empilhadas. Aí eu penso, isso dá uma prensa, isso dá uma prateleira, que além de costurar, de pintar e outras coisas, eu ainda mexo com marcenaria. Aí tem as ferramentas de marcenaria. Tudo isso, gente, num quartinho de 2 por 2, né? E vai tudo ficando assim, meio que o pessoal fala que é o armarinho. Fala, isso é o armarinho. Eu falo, bom, o armarinho tá ótimo, tá lá, né? É proibido o gato entrar, que vocês imaginem o porquê, né? Eu tenho 3 gatos,
Então, eles ficam todos na porta, esperando eu abrir, porque o momento do armarinho é do armarinho, né? E é isso, eu tenho desde tampinha de garrafa, que uma época eu comecei a colecionar, tá, gente? Tampinha de garrafa. Então, eu tinha um mundo de tampinhas de garrafas diferentes, né? Aí eu vou começar a colecionar cartão. Aí tinha um mundo de cartão. Aí, de vez em quando, eu vou limpando, sabe? E jogando fora, ou doando, sabe? Porque se deixar, eu vou só acumulando coisas novas, né? Por exemplo, eu tenho uma coleção, né, que eu chamo de coleção, carinhosamente, de pregos e de parafuso, né? Então, eu tenho caixas e caixas, daquelas separadinhas, de catalogação de prego e parafuso, né? E aí eles vão todos ficando oxidados, porque aqui a fuligem e a maresia, né? Come tudo, né, gente? É isso, a oxidação acontece, quem mora em praia acontece mais rápido, e aí eu fico trocando, tipo assim, todo ano eu troco os pregos que já, e os parafusos que já oxidaram, aí eu dou o fim. Às vezes eu não dou o fim, eu coloco tudo dentro de uma única caixa, né? E aí eu vou na Leroy Merlin, eu vou em lugares assim para comprar parafusos diferentes, né? E eu sempre uso, gente, sempre tenho utilidade para isso, né? Então é isso, eu acho que a gente tem essas pequenas obsessões e a gente vai colocando em lugares diferentes, né? E eu acho que funciona. Eu realmente acho que funciona e eu acho que faz parte do processo criativo de todo mundo, gente. Eu só acho que é importante, é muito importante que a gente comece a documentar isso, né? Eu tinha foto das minhas coisas. Eu tenho em algum lugar aqui no meu drive foto dos armarinhos, assim. Eu comecei a tirar foto de quais miçangas eu tinha. Eu tinha uma infinidade de miçanga, né? Aí eu comecei a tirar foto das miçangas. Aí comecei a tirar foto de concha do mar, porque eu comecei a ter concha do mar. Então, é isso, gente. Eu pensei, se um dia eu quiser fazer uma obra com tal coisa, se um dia eu quiser fazer uma conta para Iemanjá, se eu quiser fazer, sabe? Aí eu fico juntando esses cacarecos, assim, sabe? Por isso que mudança para mim é sempre um desespero. Eu sei que boa parte ou vai estragar ou vou ter que jogar fora. Mas eu mantenho. Então, assim, mantenho. Pega os papeizinhos soltos, colhe os papelzinhos soltos, sabe? Coloque na dinâmica do fichário, né? Para não jogar fora. Porque se joga fora, depois a gente fica com saudade, entendeu? E é importante a gente ter esses registros, né, para que eles não se percam. Pode falar. É só que eu já vi algumas exposições aqui em Porto Alegre, tem tido bastante essas com as mesas com livros que a pessoa usou de referência, com o caderno para você folhear. Só que o meu não fica bonito que nem os que eu vi. É por isso Uhum. que eu estava perguntando como que faz, porque o, como eu não consigo usar caderno que são encadernados mesmo. Tanto que esse aqui, você consegue soltar a folha e depois botar de volta. E o Sim. fichário também, porque eu preciso ver aberto. E as imagens que eu tenho algumas presas, mas eu tenho pasta, arquivo de imagens de referência que já veio na minha cabeça. E toda imagem que eu vejo, eu imprimo porque eu preciso depois ver ela junto com as outras imagens que eu tenho meio que aberto. E daí eu não consigo fazer colagem, porque depois vai ficar presa a foto. E aí eu Uhum. preciso dela para outras situações. E aí acaba que eu não tenho nada, tipo, visualmente agradável, que nem eu vejo o pessoal assim. E aí eu comecei a me sentir mal e eu meio que tava fazendo uma parada digital organizadinha, mas aí agora que tu falou que tem que trazer de volta, eu fico meio perdida. Como que ficaria isso? Não sei nem se eu faria isso no futuro, mas de uma forma para organizar, eu não sei. Vai ficar muito confuso. Se um dia. Não fica confuso. E veja, o que torna bonito não é uma ideia de beleza, de deixar facilitado para o leitor, para a pessoa que vai passar, entendeu? O que torna interessante uma mesa de processo é exatamente o conteúdo daquilo que você colocou, porque é o seu processo. E se as que você viu, elas seguem um certo padrão estético, é isso que é o problema. Você pode ter certeza. Por exemplo, as mesas que montam, mesas de processo do Rubem Valentim, são todas extremamente caóticas.
E eu adoro, entendeu? Mesmo ele, né, mesmo que ele tivesse sido um artista extremamente sistemático. Mas não tem como, entendeu? Ficar uma mesa super clean, por exemplo, a mesa, eu já vi mais de um tipo de mesa, de processo, né? De instituição, né? A última mesa que eu vi de processo foi no MASP, numa exposição que está lá. Bom, mês que vem eu vou voltar lá, e aí eu tiro foto dessa mesa para mostrar para vocês, né? Que era de uma exposição de um indígena. E eu olhei a mesa e falei, gente, isso aqui não é o processo da pessoa, entendeu? Isso aqui é o processo de quê? Né? Que era uma coisa assim tão artificial que ficou estranho, ficou muito estranho, entendeu? Aí eu falei, não, gente, na boa, é isso, quem foi que montou essa mesa? É um trabalho mais da curadoria ou é uma mesa de processo do artista? Né? Quem que a gente está vendo aqui? Porque eu não achei que fosse do artista. Eu achei bem fake, assim. Achei bem, tipo, inclusive eu nem fiquei vendo. Porque, tipo, não tinha alma, sabe? Não tinha alma mesmo. E aí eu abandonei. Mas teve uma outra que eu vi no Instituto Moreira Salles. Né? O Instituto Moreira Salles tem umas coisas muito legais. Eu vi uma mesa de processo lá, que eu acho que era do Gordon Parks, né? Que era uma mesa de processo incrível, incrível, era incrível, assim, incrível, incrível, né? Era uma mesa que não tinha um lugar de destaque, né? Ela ficava mais no fundo, escondida, assim, na galeria, e visualmente ela era caótica. Tinha muitos papeizinhos soltos, tinha um caderno mesmo, era um caderno todo daqueles quadriculados, sabe? Que já quebra completamente o padrão de, tipo, caderno sem pauta, né? Ele é todo quadriculado. Às vezes tem uns cadernos do Rubem Valentim que também são quadriculados. Um caos, assim, de coisa, sabe? Que era o pensamento mesmo do artista. E eu achei o máximo, o máximo. Não sei se você já chegou a ver cadernos de alguns escritores, né? Ou de alguns artistas. Por exemplo, a Susan Sontag, que é uma escritora, filósofa que eu gosto muito, ela costumava ler os livros e riscar os livros, né? E ela não só lia e riscava os livros, mas como ela riscava a caneta Bic, sabe? Então, assim, virava causa. Tem gente que fala, nossa, mas eu não conseguiria jamais escrever com caneta em um livro que eu comprei. Eu escrevo, gente, assim, escrevo com caneta, escrevo com o que tiver, entendeu? É isso, escrevo com o que tiver. Se tiver caneta, tiver lápis, tiver batom, a gente tá ali porque tem que marcar, sabe? Então, aí, quando eu vi o caderno da Susan Sontag, eu falei, gente, eu me senti assim, sem culpa. Porque estava todo riscado. E desenhado. E com coisa em cima, assim, ela começou a escrever em cima do que ela mesma escrevia. Um caos. Eu consegui ler? Não. E provavelmente outras pessoas também não vão conseguir ler. Mas esse aqui é o bacana, entendeu? Porque isso é sobre você acessar aquele processo criativo daquele artista. Entendeu? Então, não se preocupe em dar legibilidade para as pessoas. Você tem que também ter uma coisa que o Grisam fala muito, que é o direito à opacidade. O seu processo também pode ser opaco, o seu processo também pode ter cheio de mistérios, cheio de curvas, sabe? E que as pessoas precisem se esforçar mesmo para ver e para entender o que está colocando ali, né? Porque às vezes não fica muito artificial, né? Tipo, que artista é esse que está tudo muito, sabe? É isso. Se eu fosse criar uma mesa de processo minha, ia ser uma loucura, porque as pessoas elas fazem elas têm uma visão do que eu sou que eu fico rindo às vezes. As pessoas não imaginam que eu gosto de funk, por exemplo, e de rap, eu adoro rap, né? Para as pessoas é inadmissível você ter uma doutora que escuta rap e música de terreiro no talo, entendeu? Então, eu acho que é sobre isso também, sobre a gente colocar e deixa que as pessoas adivinhem, entendeu? Elas vão olhar lá e se interessarem, ótimo. Se não se interessar, é problema delas, entendeu? Porque é isso, a gente também tem esse direito ao mistério, a gente tem esse direito à opacidade, de nossas coisas não ficarem tão, né, tão evidentes assim. E isso não torna o trabalho menos bonito, sabe? Eu acho que isso torna, inclusive, interessante. Tem Pronto, uma outra mesa de processo que eu vi também foi a do Glissan, né? Que montaram uma mesa de processo para o Glissan lá nessa exposição que teve na Tomiotaki. Gente, a mesa de processo que montaram do Glissan
foi incrível. Primeiro que montaram um mapa, né? E um mapa que a gente olha e fala, meu Deus, do que está falando isso? Eu desisti. Mas visualmente ficou super interessante. Mas você me pergunta, o que você entendeu disso? Nada. Tipo assim, tem os conceitos, essas coisas mesmo de ligações, de conexão, código da relação, de não sei o quê. Massa, legal, mas visualmente não entendi muita coisa, não. E tá bom, era isso mesmo. Entendeu? Tinha uma mesa lá com o caderno dele e com mais um monte de coisas, de papéis, de livros que ele colecionava, que ele lia. E é isso, as pessoas são complexas. Né? E eu acho que essa complexidade que é interessante. Uma mesa de processo tem que trazer essa complexidade. Né? Uma das coisas que eu vejo aqui, por exemplo, é que na mesa de processo você coloca de tudo, desde anotações que você fez a livros que você leu e que te inspirou. Aí você tem a opção de colocar o livro aberto numa página específica ou você coloca o livro fechado. Né? Eu já vi uma mesa de processo em que uma artista daqui da cidade colocou semente, que é uma artista de Roraima, né? Ela colocou semente de uma planta lá de Roraima, e que fazia super sentido para ela. Colocou o caderninho dela aberto, com uma letra horrorosa, né? E que é isso. Eu acho ótimo, gente. Quanto mais feia a letra, mais bonito para mim, entendeu? Mais difícil, mais instigante, né? Colocou a sementinha, aí colocou uma coisa, colocou. Tipo assim, é isso. A minha sócia aqui, que trabalha com os vulcões, ela colocou um livro, isso eu lembro bem, ela tinha um livro que era do Krakatoa, né? Que é um livro que ela gosta muito, né? Do vulcão Krakatoa. Ela gosta muito e ela, enfim, nunca nem vi esse livro, mas ela ama. Então ela colocou lá o livro. A mesa dela tinha muita coisa em vermelho. E as pessoas acharam que era pela questão estética. Mas não. Se eu mostrar para vocês a sala dela de pintura aqui, é porque ela trabalha com essa paleta. Então, o tempo inteiro ela está trazendo essa paleta. O tempo inteiro ela está trazendo coisas em vermelho, porque ela usa vermelho o tempo inteiro. A exposição dela foi em vermelho. Tudo, e tudo é isso. Ela vive isso. Entendeu? Então, tem esses pequenos apelos que é nosso, né? É isso. Por exemplo, uma mesa de processo sua, você tinha que colocar esse bolo de tecido que está aí no fundo. Se você não colocar esse tecido daí numa mesa sua, você está sendo injusta com você, porque ele está presente no seu processo criativo, né? E os papéis, e eu colocaria um monte de papel. E aí, se as pessoas, mas não está organizado. Pois é, gente, a vida é assim, não é? É assim mesmo, né? E é isso. E às vezes a gente encontra beleza, a gente acha coisas interessantes onde as pessoas não estão acostumadas a olhar, sabe? Eu acho que é importante você ser mais gentil, assim, com as suas coisas, porque é super interessante. A primeira coisa que eu olhei quando você ligou a sua câmera foi para o fundo todo pregado. Eu adoro, gente, é isso, cena de crime, entendeu? Investigativa, é isso. Eu acho isso interessantíssimo, sabe? Eu tiraria uma foto dessa sua parede com os livros empilhados aí, ó, e do outro lado o tecido, eu tiraria uma foto disso e colocaria numa mesa de processo, sabe? Então, é isso, seja mais gentil com você, suas coisas são bonitas, o seu trabalho, isso aparece no seu trabalho, entendeu? Isso aparece ali também. Então, é isso. Se fosse de outra forma, eu ia falar, tá fake, tá sem alma, não tem que ser assim. É legal quando isso aparece, tá? É isso, gente. Quem mais? Maju. Cadê cadernos, Maju? Cenas de crime, quero ver tudo. Eu também sou muito de anotar, é até uma compulsão. Eu não consigo entrar em nenhum lugar que eu fui para estudar sem anotar absolutamente tudo. É quase uma transcrição mesmo. E eu não me importo que seja assim, eu gosto, porque eu vejo que eu aprendo melhor e, e eu aproveito melhor, assim, me distraio. Em aulas da faculdade, já criei vários desenhos só escutando o professor falar. Então, eu gosto muito disso. Tudo que eu faço tem que ter um pano de fundo, que nem é pano de fundo para mim, é pano de frente mesmo. É como se fosse essas duas telas sempre. Tá escutando e fazendo algo. Sobre as minhas formas de criar, né, esse processo, como eu trabalho
por bailes, cada baile vai ter a sua estética mesmo, ali, editorial ali, né? O dress code das pessoas, o tema. Então, já vou pensando, tá, como que eu vou, então, fazer esse registro? E, a partir disso, eu defino a referência, né? Vou atrás, defino cores, e eu defino também como que eu vou estar lá presente. Eu vou sentar numa cadeira, eu vou circular, vou como, né? Eu penso na direção de arte também, porque tem um momento super ao vivo ali, as coisas acontecendo, que eu capto o movimento da dança, e tem um momento que é antes ou depois, que as pessoas gostam de ter uma foto com famílias, né? A gente é de house, então eu preparo essa direção de arte, preparo os elementos que eu vou levar, tudo, anoto realmente cada item para enfiar dentro do carro e ir. Eu desenho a minha roupa também, porque eu gosto de estar de acordo, também sou performer, também represento a minha house, então eu sou parte desse espetáculo que está acontecendo enquanto fotógrafo e fotografia, assim, né? Eu gosto muito disso e é duplo também. Eu vou anotando no celular, eu vou anotando no caderno. Eu sinto que com o caderno eu preciso ter um momento mais isolado. Tipo, né, uma mesa, porque precisa desse espaço. Agora no celular eu fico o tempo todo escrevendo. De a minha amiga, a gente não faz assim, aí ela, nossa, mas eu vou escrever um livro, tanto que ela só escreve nesse celular. E eu assim, amiga, eu estou escrevendo um livro. Tipo, sim, isso vai acontecer. E aí tem o processo também do audiovisual, que aí eu realmente roteirizo, né? Que é um Uhum. processo de praxe mesmo, para acontecer um vídeo. E eu busquei também perguntar para outras pessoas que trabalham com mídia como que elas fazem, e é bem parecido, que é, né, marcar a minutagem, marcar as cenas que eu quero que entre, o movimento, porque como é da dança em específico, eu gravo outras coisas, mas eu preciso mostrar todos os movimentos, né? Eu preciso, como eu trabalho para a comunidade, eu preciso mostrar todos os rostos presentes que se destacaram, né? Não dar um holofote só para uma pessoa. E, tem sido sim. Eu também já fiquei desse lado, nossa, que confuso, né? Por que que não organiza uma coisa só e tal? Mas eu vi que eu funciono realmente dessa forma, de caderno, bloco de anotação. Aí eu gosto muito do Google Docs, assim, porque ele ele é prático, ele salva bem as coisas. E eu também tenho esse processo de a longo prazo, assim, eu já faço pastas no Drive de fotos que combinam, que são as minhas favoritas, porque por uma boa, às vezes eu fotografo 300 fotos por evento. Só que eu vou Uhum. e realmente as minhas cinco, assim, que eu consigo visualizar na história da Balloon e que tem acontecido. Então, eu faço esse papel de escolher, assim, e isso chega para mim como feedback, que a minha curadoria é muito massa, que eu apresento também nas redes sociais, que é a Ballroom para quem não nunca foi no baile, né? E eu gosto também de trazer essa percepção para o público. Como eu estou em um lugar técnico de estudo, quando eu coloco um álbum para as pessoas, eu vou lá e falo blur, preto e branco, glitch. Eu vou trazendo nomes de edição para a pessoa entender o que é aquela estética. Porque eu acho muito legal quando eu acesso assim, nossa, o que eu estou fazendo tem nome. Ah, a minha estética já foi kit por um tempo. Mas eu só soube isso quando eu passei numa seleção e tive acesso à leitura de portfólio. E aí agora eu quero passar isso para frente, democratizando também. Eu acho que essa é a forma, né, de tornar assim, a me acesse, enquanto eu não tenho uma mesa de processo numa galeria, me acesse por aqui. Então, eu acho Uhum. interessante. É legal você falando isso, sabe, Maju? Eu já orientei um trabalho
uma especialização sobre um artista que fotografava ballroom, né? Que é o Herbert Cruz. Não sei se você já viu o trabalho dele. Sim, é o meu amigo, a gente é irmão de house. Ele me indicou aqui a texturas, eu tinha visto, falei, salvei, né? E aí ele foi e mandou lá, gente, faça, muito bom, já fiz. E eu admiro o trabalho do Albert, assim, eu já admirava antes de conhecê-lo. Aí depois que eu descobri que a gente ia ser da mesma house, eu fiquei, Olha aí, que mundo pequeno. É isso. Eu acho que é legal, é interessante a gente perceber o que funciona, né, para um artista e que às vezes não funciona para o processo de outro. E às vezes a gente precisa abraçar esse caos, sabe? Porque esse caos também é um caos criativo, né? E depois a gente vê o que a gente faz com isso. É o que eu sempre falo, gente. Às vezes o que a gente não pode fazer é se podar ainda no início. é selvagem, assim, então eu gosto de pensar que nós aqui, como um todo, né, América Latina, a gente tem mesmo uma forma de ver o mundo ainda bem muito melhor do que muita gente, do que essa coisa clínica, branca, puríssima, sabe? É, concordo, é isso. E trazer isso para as nossas coisas, né? Isso é legal, porque eu acho que isso é que garante essa alma mesmo e o que a gente faz, gente. A gente tem que ser sincero com o que a gente faz, entendeu? E às vezes a gente é tudo isso, sabe? E é isso, eu tenho muitas dificuldades. Olha que eu sou muito sistemática, muito metódica, mas não mexe no meu potinho de prego, não, que o bicho pega, sabe? Porque é isso, eu vou tirar foto e mostrar para vocês depois, né? Porque é isso, são coisas que eu adoro, gente, eu adoro, sabe? Você quer me ver feliz, é você me dar um vale compras no material de construção. Entendeu? Porque aí vocês vão ver que é a pessoa feliz mesmo, sabe? Prego, uma tico-tico. E aí vocês perguntam, mas quando é que você está usando isso? Gente, tem muito tempo que eu não estou parando para mexer, mas é isso, são coisas que são importantes, né, para a gente, que a gente não abre mão. Eu não abro mão. É isso, das minhas coisas eu não abro mão, e aí as pessoas vão lidando com isso, né? Com essa abundância, né, de informações que a gente vai trazendo. E eu fico com dó de quem um dia for fazer um compilado da minha história, e das minhas coisas, né? Porque vai encontrar coisas assim, gente, bizarras. Nos cadernos, então, gente. Há um tempo atrás eu tinha mania de adjetivar, né? As pessoas, o fuxico, no caderno, tipo Meninas Malvadas, entendeu? Então, eu não ficava só na minha cabeça, eu falava, não, eu colocava no caderno, sabe? Então, é isso, sabe? Tá vendo? Ninguém pode ver essas coisas, né? Porque eu colocava tudo ali. Então, para além do processo criativo, eu acho que isso também faz parte, né? As artes, ela, é isso, eu falo, gente, as artes, elas sempre inspiram o que há de pior em mim, entendeu? Uma coisa bem maldosa, assim. E aí eu vou alimentando nos cadernos, né? Porque, afinal de contas, nem tudo que a gente pensa, a gente fala, né? Ou a gente executa, a gente coloca no caderninho, tá em paz, né? Já saiu da minha cabeça, já foi, né? Então, é importante que a gente tenha esses processos. Ah, eu tenho um trabalho aqui de fotografia em tecido para te mostrar. Não é meu, é da minha sócia. Vou mostrar para vocês, tá, gente? Vou mostrar aqui. O bom está no celular é que eu consigo virar ele. Cadê? Vamos lá. Então, vou fazer um tour aqui, né? Isso aqui é a parte do meu escritório e fica de tudo, né? Esse daqui é um trabalho, tá vendo? Com light painting que ela fez. E eu fiz essa. Eu dei como solução, né? Porque ela estava trabalhando. Isso aqui é um pau que é uma madeira que ela consegue pegar fogo em tocha e ela mantém, né? O fogo aceso. E aí ela fez essa pintura. Essa pintura não, perdão, né? A fotografia, que era parte do registro em vídeo. E isso daqui é Oxford, né? Você vê que não é tão, ele não fica tão transparente, né? E aí a gente coloca no nylon, ele fica assim, poderia ficar tanto, né? Quando ela expôs ele foi numa parede, foi numa parede, né? E eu achei que funcionou bem, né? A ideia era ficar com essa coisa do mistério também, né? E trazendo essas possibilidades de expor, né?
Então, ele só não são só dois, ele tem três peças dessa, tá? Aqui a gente colocou só uma na parede, porque eu odeio essa parede assim, gente, como estão vendo, né? Uma coisa bem emergente, que eu não gosto, né? Acho que a gente não precisa disso na vida, que é esses grafiatos, sabe? Acho que esses grafiatos assim matam a parede, tá vendo? Aí eu fico, meu Deus do céu, que coisa dessas paredes, que parecendo parede de dentista. Aí eu coloquei a obra aqui para ver se dava uma, né? A gente não precisa. Então, mas são três, né? São três peças dessa, né? Para formar uma série, e aí a gente colocou um paredão, assim, quando foi exposta, né? Então tem essas possibilidades. Falando um pouco de coisas bonitinhas, né? Que vocês gostam, né? Pensando em mesa de processo, aqui algo extremamente para ser instagramável, porque a gente tem muitas pessoas que passam por aqui, mas olha a quantidade de informação, gente, entendeu? E assim, hoje a gente não recebe ninguém, né? Então tá ali meu panetone, né? Coisas que eu gosto, tipo, e que eu não abro mão. A primeira coisa que eu pensei foi em como que eu iria ter uma sala com café, né? E chazinho, porque eu vivo de chá, então você tem um monte de chá ali, café, né? E o espaço da comida, eu não quero nem saber. Se o pessoal achou bom, bom. Se não achou bom também, é problema dela. Então, o ventilador ele é maravilhoso, viu, Gleison? Esse é um ventilador retrô que a gente tem, e ele é assim, é ótimo, né? Aí tem a coisinha, né, que ela achou bonitinha, tem os livros que a gente já fez, né, os livros que a gente editou. Então tem o Navalha, que é da minha sócia, que está à venda agora, mas tem os trabalhos fotográficos, né, que é de uma artista que eu também orientei, que é da Kessia, daí de Brasília, né? Então os trabalhos dela estão aqui, o livro que a gente publicou, tem os livros de artista ali embaixo, né? Esse daqui é do Fabrício, que é de um artista daqui de Salvador, né? Que a gente trabalhou com serigrafia, né? Então ele tem um livro todo, ele pegou as imagens, registros das serigrafias que ele fez, cianotipia, perdão, né? E que a gente levou isso para o livro, né? Que é um livro que simula essa carteira de trabalho, né? Então, assim, gente, são muitas possibilidades, né? E aí, ao mesmo tempo, eu tenho aqui o potinho, que eu falo os potinhos de uma artista que comercializa com a gente, né? Que são as cerâmicas dela. Então, fica tudo junto, gente. Tem obra de arte, né? Essas obras de arte que eu adoro, sabe? Daqui é da Minerva Cuevas, né? Que é uma obra de arte, assim, que a gente acha que é uma obra de arte, né? E quando eu vi a primeira vez lá no MASP, eu estava morrendo de sede, e eu falei, ai, que bom que o MASP vai me dar uma água, né? Aí quando eu cheguei, não era água para beber, era obra de arte. Eu falei, ah, tá bom, né? Pelo menos eu vou levar uma coisinha para casa, né? Então é isso. Aqui a gente não tem muita parede, né? Porque é para ter essa lógica do espaço de ateliê que a gente. Aí, assim, e aí eu tenho a vista. Cadê, gente? Eu trabalho com essa vista, né? Acho que vai, deixa eu ver se vai estourar o sol, mas vai voltar, pronto, né? E daí eu tenho a vista do mar lá embaixo, né? De um prédio meio estranho, mas eu consigo ver o mar todos os dias, né? São coisas assim. Não vou mostrar o outro lado da sala, porque a Ana está atendendo, né? Está atendendo, está dando curso lá do laboratório feminista agora. Então é isso, gente. Assim, é legal a gente ter coisas assim com a nossa cara, coisas que funcionam pra gente, né? Aqui tá até fácil, eu não abri os armários para mostrar para vocês, que aí começam os armarinhos, né? As coisinhas assim, e as bugigangas, né? Eu acho, inclusive, uma coisa, dos meus potinhos de parafuso e prego estão aqui, estão em casa, porque eu resolvo tudo, né? Então, assim, é isso, é importante a gente ter essas dinâmicas que são nossas e que, claro, a gente está sempre em diálogo com esse espaço de visualidade, né? Que muitas vezes outras pessoas vão compartilhar com a gente. Então, por exemplo, eu detesto a parede com grafiato. Para mim é assim, gente, pelo amor de Deus, entendeu? É para arranhar a gente, né? A gente que corta na parede, a gente se machuca, né? E coisas assim que eu detesto, mas a pessoa que alugou a sala antes gostava, né? Então a gente mantém. Aí eu coloco um trabalho em cima, que é para não ficar olhando para ele o tempo inteiro, né? Então são coisas assim que a gente vai, né, agilizando, né? Coisas que não compensam, que não compensa. Tipo, se eu fosse receber gente aqui, eu ia guardar o meu panetone, né? E certamente não é pela estética do panetone, tá, gente? É para não ter que dividir o panetone, porque nem
todo mundo que vem aqui, eu ofereço minha comida, né? Então, assim, tem gente que eu até, a gente abre o banquete ali e fica muito tempo, mas é isso, tem que ser pessoas especiais, né? Ainda mais o panetone. Vocês imaginam tanto que eu gosto de panetone, para estar em março comendo panetone. Então, assim, é isso, são essas dinâmicas que a gente vai criando com o nosso espaço, né? Com as nossas coisas. E que é importante que vocês tenham registros disso, é importante que vocês também permitam que isso invada o processo criativo, né? Eu não sei se Cláudia está por aí, se ela consegue falar, né? Sinalize, se você conseguir, Cláudia, que daí a gente consegue ouvir você, tá? Se você conseguir a qualquer momento, você avise. Maju, Sobre esse back, né, que é o nosso repertório, nosso backstage, assim, de modo geral, como artistas, na fotografia a gente tem isso muito assumidamente também, né, que é o backstage, o making off, que é mostrar, claro, vai ter um polimento ali, né, como uma mesa de processos também ter, mas a gente aprecia isso, né? Nossa, essa iluminação, qual é? Como é que era o Fundo Infinito? Que espaço que é esse? Quem estava junto na produção? Porque às vezes está lá só o crédito, você vê, o fotógrafo fez. Mas tem alguém aqui passando a maquiagem, tem alguém amarrando a roupa, tem alguém segurando a pose. Como é que é? Porque às vezes a pessoa vai fazer a pose, mas ela não está se vendo, ela não sabe. Aí vem alguém, segura ela aqui e fala, fica aqui. Então, assim, é um encantamento, sabe? Pensar essa. Quem faz a obra, sabe? É muito delicado, assim, eu acho muito bonito mesmo. E muito, essa aula tá sendo muito especial, assim, pra mim, porque eu sou essa de gostar muito, tipo, de acompanhar amigos, me vi mais artista cada vez mais que uma vez que eu acessei ateliês e tive esse privilégio de estar na casa, no coração mesmo de artistas, sabe? eu acho que esse é um momento muito importante para a gente, né? Que é esse que está trazendo, né, do backstage, desses como que a gente consegue acessar essa intimidade, né, do artista. Eu me apaixonei por Rubem Valentim quando eu comecei a acessar essa intimidade dele, né? E claro, o mais legal, para mim, né, o mais legal do Rubem Valentim é o que eu venho fazendo, que vem norteando no trabalho desmistificar essa figura que criaram para ele, né, depois que ele morreu, né, que eram agora as pessoas colocam ele, né, e o que tem de linguagem corrente é que era uma pessoa extremamente espiritualizada, que Rubem Valentim, as obras dele, que tem uma coisa da espiritualidade, uma coisa do místico, e a gente recai no estereótipo do negro místico, né? Isso é muito preocupante, porque você tira toda essa linguagem, esse entendimento, inclusive racionalizante da obra do artista, para colocar tudo numa dimensão espiritual, né? E não adianta a gente falar, não, mas que essa não é que a gente está dizendo que não é racional as obras, não, é porque no Ocidente a gente opera nessas dualidades, né? De se é espiritual, não é racional. E isso, para uma arte afro-brasileira, não funciona, né? Porque a gente não tem como dividir essas coisas. E aí, quando eu comecei a ler os textos do Rubem Valentim, e que ele estava xingando todo mundo, tipo, gente, tem cada história dele xingando no Caribé, dele, assim, e quem conhecia ele falava que ele xingava mesmo, assim, sabe? Tava nem aí. E ele era. Pessoas falavam, mas ele era difícil. Fala, ai, gente, mas eu também sou. Quem não é, né? É isso. Tipo, pelo amor de Deus, tem que ficar convivendo com isso e dizendo que é tudo lindo, maravilhoso. Deixa o cara ser, entendeu? Se colocar. É isso. A gente vai pegar um pouquinho de água aqui, né? Acho que a Cláudia colocou uns negócios aqui no fim, no chat, né? A Cláudia está colocando aqui, né? Tem vários cadernos, né? Que ela coloca tudo nos cadernos.
É isso, documenta realmente. Não, Cláudia, fique despreocupada. É isso, fique despreocupada mesmo. Né? Anotem aí, gente, o site que ela passou, né? Que isso é muito legal a gente pensar nessas possibilidades mesmo, né? De anotações, de registro dos processos, e de como a gente vai tendo, né? Esses espaços e pensando em outras maneiras, né? De documentar e de colocar essas provocações, né? Porque isso é muito legal. Então é isso, Ô, gente. Maiana, Diga, quem é? Tá? Daniel. Daniel, o que, o que eu tenho visto, assim, eu como professor, quando eu vou falar do Rubem Valentim, apesar que depende muito da turma, né? Mas, assim, o que salta para o pessoal mais são os códigos. Ainda mais se colocar um tridente, alguma coisa assim. Teve, por exemplo, professor no colégio que foi fazer trabalho do Rubem Valentim, teve aluno que se recusou. Então, assim, eu entendo que tem a questão plástica, até fui falar com os alunos sobre essas construções e como que o europeu se apropriou mesmo dessa estética e já tinha já tem construção geométrica e organização, mas não, o pessoal foi passar pelo filtro lá do cubismo e tal, né? Uhum. Mas já vi alguns autores assim criticando justamente encaixotar o Rubem Valentim no construtivismo, por exemplo. Por isso que eu até queria te perguntar, já que tem estudo também. Ele não era construtivista. Ele não só não era nem construtivista e nem concretista, né? Ele não, inclusive ele detestava. Ele deixou por escrito que ele não se alinhava a isso, entendeu? Ele não se alinhava a esses grupos concretos, então, de São Paulo. Nossa, ele chega a tremer na base, né? Porque assim, o que ele faz é muito próprio. É muito próprio. O que ele faz é arte afro-brasileira, ele deixava isso, né? Ele é um dos artistas que puxam, né, alguns conceitos, algumas temáticas muito específicas que a gente vai nomear, né, agora como arte afro-brasileira. Então, ele não se filiava, né, a um grupo, ele detestava, né, e eu acho, sabe, Daniel, que boa parte dessa recepção, inclusive, né, como, por exemplo, a gente olha uma obra dele, e mais de uma pessoa me perguntar, mas qual orixá que é esse? Aí eu fico rindo, eu falo, nenhum, né, gente? Pelo amor de Deus, isso é uma obra de arte. Né? Então, assim, eu acho que isso vem muito dessa imagem que criaram dele, que é uma imagem desse negro que é mítico, entendeu? Que é essa figura que é baseada exclusivamente na questão religiosa. E não é só isso, entendeu? Não é só isso. Ele tem essa linguagem que ele cria, e é uma linguagem que ele cria, inclusive, com base em muitos estudos que ele fez de arte abstrata, né? De abstração. Então, é dar camadas de complexidade para o artista, né? Por exemplo, nos textos dele, ele fala que ele vai na abstração europeia para conseguir decompor a imagem naturalista. Então, ele estuda Kandinsky, ele estuda Miró, ele estuda Picasso, ele estuda Cézanne, né? Para decompor a Uhum, imagem. E para pensar numa linguagem, aí ele diz que ele pensa nessa linguagem a partir das ferramentas dos orixás, né? Aí ele vai uhum, lá nos ferros, né? Das ferramentas de ferro mesmo, né? Os ferros dos assentamentos. Então ele pensa uhum, nos assentamentos, né? Nos ferros que vão lá e ele está trazendo essa visualidade. Isso no início. Depois ele começa a fazer um estudo, inclusive exaustivo, das simbologias de modo geral, né? Deixa eu ver se consigo compartilhar aqui com vocês. Que é exatamente o que eu tô aqui com coisa da aula, pronto, eu estou aqui com o negócio da aula aberta, né? Eu já consigo compartilhar com vocês para vocês verem, né? Um dos slides, né? Então, por exemplo, ele está lá estudando, isso aqui eu vou mostrar daqui a pouco para os meus alunos, né, lá do curso. Então, ele está lá, símbolos, signos, alquimias, né? Aí mostrando de querem, de coisa pro caderninho, pastinha bonitinha. Você imagina um monte de caderno assim, um monte de folha. Não fica nada bonitinho, porque não é nada com uma estética limpa, né? Ele faz uma mistureba, coloca um monte de coisa, um monte de informação, e isso é que é interessante,
né? Eu, pessoalmente, quero, tipo, página investigativa, né? Tipo, o que que o artista estava buscando colocar ali. Aí você tem xamanismo, bruxaria, feitiçaria, arraia-pipa. Aí você pensa, meu Deus, o que isso tem a ver? Né? Nada, ele coloca umas coisas assim, alfabetos, inscrições, Uhum. né? Mistérios antigos, sei lá o que de rituais, civilizações de rituais, e ele vai jogando essas informações, né? E que muita coisa a gente, mas se a gente olha no todo dele, a gente consegue ver o que ele estava pesquisando, sabe? E a gente vê que é uma pesquisa mesmo, não é? Porque tem muita aquela coisa assim de, ah, porque ele sentiu. Gente, não tinha nada de sentir, não. Era pesquisa. Ele tava, tem um caderno dele, que eu ainda estou traduzindo, que ele está todo em italiano, de pesquisa em história da arte. Foi um dos cadernos que ele fez quando ele estava em Roma. Então, ele está lá falando dos povos egípcios. Aí ele tem páginas e páginas de desenho e de textos que ele escreveu falando sobre arte egípcia, sobre a história da arte egípcia. Porque é isso, é uma coisa profunda mesmo de entender possibilidades, né? Aí as mandalas, aí não sei o quê. Então, assim, é uma infinidade. E que muitas vezes é restringida a uma interpretação só, que é as obras Uhum. dele tá só, é só o candomblé. Tipo, não é só sobre isso. Né? E até que ponto cai esse risco mesmo da simplificação. Porque se é simples, a gente não precisa estudar, sabe? Que é uma das coisas que eu venho ouvindo, né? Teve um amigo meu, né, que antes de a gente ser amigo, eu fui num curso dele, aí ele virou e disse, eu não entendo por que que ainda tem curador trazendo Rubem Valentim para uma Bienal. Todo mundo conhece Rubem Valentim. E aí os colegas estavam assistindo o curso, todo mundo olhou para mim, aí ficou esperando, porque todo mundo achou tão absurdo. Aí as pessoas ficaram esperando eu falar alguma coisa. Então eu falei, olha, o fato de trazer Rubem Valentim para a Bienal é só para tornar evidente como nem todo mundo conhece Rubem Valentim. As pessoas não conhecem, não conhecem, né? Elas têm uma ideia que elas fizeram com base num discurso curatorial, né, pós-morte, que é o discurso curatorial do Bené Fonteles. Entendeu? As pessoas conhecem Rubem Valentim com base no Bené Fonteles. E assim, eu gosto muito do Bené, né? É uma figura, assim, uma figuraça. A gente conversa, inclusive ele está aqui, né? Eu já fiz algumas parcerias com ele, ele já fez curadoria de exposição com obra minha no meio, sabe? É isso, é o amor e tudo mais. Só que ele não esconde de ninguém que o que ele fez foi uma edição da imagem do Rubem Valentim. E ele editou a imagem, né? Ele editou mesmo. Ele mesmo disse, porque eu quis manter a imagem do Rubem Valentim com o melhor que ele tinha. E o melhor que ele tinha era essa figura espiritualizada, ele era de uma energia, de uma luz. Eu fiquei assim, tipo, como assim é o melhor que ele tinha? Para mim, o melhor que ele tinha eram as brigas, gente. Pelo amor de Deus, entretenimento puro, entendeu? É isso. Era a sinceridade. Para mim, o melhor dele era a sinceridade dele, de não levar desaforo para casa. Gente, ele se meteu numa briga com o Krasberg. Não sei se vocês sabem quem que é o Krasberg, né? Franz Krasberg, né? Coloque aí no Google, gente. Franz Krasberg já deu cada chilique na Bienal, entendeu? Ele dava chiliques homéricos. Aí teve uma Bienal, que ele participou junto com o Rubem Valentim, e que o Krasberg deu um chilique porque ele não ganhou a premiação. E aí ele ameaçou queimar a obra. Gente, né, isso tem tudo documentado, tá? Tem áudio do chilique, tem tudo assim, né? Quando eu falo que o pessoal da Bienal é ótimo, eles são ótimos por isso, porque eles gravam mesmo, né? Então, e aí nessa confusão, o Rubem Valentim fez o que as pessoas não tinham coragem de fazer até hoje, né? Que é mandar real, né? O cara, para de dar chilique, entendeu? O pessoal fala muito de mulher histérica, mas ninguém fala do histerismo masculino, né? Aí o cara foi completamente assim, e aí o Rubem Valentim virou para ele e falou: para com isso, entendeu? Teve um júri, as pessoas ganharam o prêmio, não foi você, e tá tudo certo. E aí o Krasberg acusou o Rubem Valentim de ser racista com ele, né? Porque o Krasberg é judeu, né? Era judeu, e aí o Rubem Valentim escreveu um texto falando que era um absurdo, né? Ele fala, como assim? Esse cara é um absurdo. Eu questionei ele, questionei a situação, né? O chilique que ele estava dando,
E ele diz que eu sou racista com ele. Tipo, logo eu. Aí Rubem Valentim começa a falar, logo eu, que sou um cara negro, que sou um cara mestiço, que vim de não sei quem, que vim da Bahia, e começou a citar várias coisas. E falou, eu tenho que aguentar tudo isso, ainda tenho que aguentar todo o racismo que esse povo faz, inclusive da Bienal, de eu ter que pagar as minhas obras, ter que pagar por montador, ter que pagar por equipe. E aí o cara vem com equipe, o cara vem com todas as regalias do mundo, dá xerique e ainda diz que eu estou sendo racista com ele. Então, assim, aí Rubem Valentim, o melhor dele é o ser de luz, gente. Realmente, não é, né, gente? O melhor do Rubem Valentim é a figura dele, entendeu? Era como ele se colocava no mundo, era como ele se posicionava, de como ele abria os caminhos, né? E como ele abriu os caminhos para boa parte dos artistas que trabalham com arte afro-brasileira, né? Essas tensões institucionais, tensões entre artistas. Para mim, quem sustenta isso, quem sustenta a sinceridade, né, em espaços assim, merece o prêmio, porque a gente sabe como é que funciona nas artes. Se a gente é sincero, a gente é boicotado, né? Então, para ele ter se comportado dessa forma, para mim, assim, gente, é uma pessoa extremamente complexa, extremamente sincera, com uma obra fantástica, com um trabalho de pesquisa, assim, um pesquisador incrível, né? E que ser reduzido a sabe, coisinha de luz, é óbvio que ele era espirituoso, entendeu? É óbvio, ele era uma pessoa incrível mesmo, né? Eu vejo cartas das pessoas que mandavam para ele, era isso, era o Rubinho, sabe? Tipo, todo mundo amava ele mesmo, mas é isso, ele não é só um pontinho de luz, entendeu? Ó, gente, é isso, né? Toda vez que eu vejo essa interpretação, eu fico rindo, né? Que aí eu lembro das brigas homéricas, o pontinho de luz, né? Então, assim, as pessoas não são uma coisa só, né? E o Bené Fonteles, ele fez isso, ao ponto de ontem terminei a minha aula, aí uma aluna virou para mim e disse, Maia, você vai falar sobre a geometria sagrada? E daí eu li um livro em que falava sobre a geometria sagrada do Rubem Valentim, e eu queria saber se você ia falar sobre isso. Aí eu comecei a rir, eu falei, que geometria sagrada? Dela, não, porque é o nome do livro e tal. Eu falei, sim, isso é o nome de um catálogo que vem de uma exposição que fizeram sobre ele. E assim, gente, tem artistas que trabalham de verdade com uma ideia de geometria sagrada, né? De que as obras geométricas, elas reproduzem essa energia sagrada, essa simbologia, né, e tudo mais. Mas para Rubem Valentim não era bem assim, entendeu? Não era bem assim. Tem essa ligação com as ferramentas, tem a ligação com tudo, mas, sabe, é muito mais uma interpretação nossa do que o que o artista deixou pra gente. Então ele vai muito no campo da estrutura geométrica em si, do símbolo, né? Do que necessariamente, porque ali eu vi umas coisas, parece que é sigilo e tem coisa de alquimia, que eu gosto também de Tem de simbologia, tudo. né? Tem de tudo. É isso. É um estudo da forma mesmo, das simbologias das formas. Claro que tem o significado. Claro que importa Uhum, para ele, né? Ele era Ogã do Apofonjá, entendeu? Ele era Ogã de lá, ele tinha uma relação com outros terreiros, né? Ele tinha as obrigações com o terreiro, mas, ao mesmo tempo, são coisas diferentes, sabe? Não é o orixá que está ali, é uma homenagem, né? Hoje eu vou falar sobre o tempo de sim. Oxalá, né? E eu tenho certeza que as pessoas vão virar para mim e vão falar, que orixá é esse? Eu vou ficar rindo, falar, gente, aqui não tem orixá, aqui tem obra de arte, né? Uhum, Claro que a gente vê as menções, né? Que é esse deslocamento, que é, se dentro do terreiro a gente tem uma ferramenta que é para o sair, aqui a gente tem um deslocamento que o artista faz para fazer uma homenagem ao ferro de Ossain, ao ferro de Exu, né? Mas não é Exu, gente, não é Ossain, pelo amor de Deus, parem de, sabe, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Mas justamente por ter essa que eu acho que é um estereótipo que recai em cima de todos os artistas negros, de todos os artistas que trabalham com a arte afro-brasileira de modo geral, né? Que às vezes você está trabalhando com uma plasticidade que não necessariamente é o orixá, gente, que não é sobre isso. Às vezes você está trabalhando com uma dinâmica do íntimo que fala sobre a sua intimidade com o seu orixá, entendeu? E aí, uhum. mas é sobre o orixá. Não é sobre o orixá, é sobre a intimidade do sacerdócio. Isso é sobre uma coisa específica.
né? E que isso muitas vezes aprisiona, sabe, os discursos mesmo dentro da arte afro-brasileira, né? Que se você não estiver fazendo algo relacionado à divindade, você não faz arte afro-brasileira, né? E isso é preocupante, entendeu? Ah, mas Uhum. se você, por exemplo, falar das obras de Tarsila, né? Tem toda uma discussão se o que Tarsila fazia era arte afro-brasileira ou não, né? O que eu costumo dizer é que era arte afro-brasileira, sim, ruim, mas era. É isso, gente. É uma arte afro-brasileira bem ruim, mas é arte afro-brasileira, a gente precisa lidar com isso, né? É isso, tá ali, a gente lida, a gente não reescreve a história. Era ruim, ruim pra caramba, entendeu? Mas é arte afro-brasileira, assim como de Cavalcante também, né? Então, são os modernos todos, paulistas, gente. Entendeu? Os modernos paulistas, pelo amor de Deus. É isso, essas disputas pela linguagem, disputas pela significação. Arte afro-brasileira, mas é isso, é ruim. A gente pode dizer que é ruim, entendeu? Porque a gente não tem essas distinções, inclusive, do que é religioso e do que não é, dentro da arte afro-brasileira. Às vezes o religioso aparece de várias formas, né? Às vezes a pessoa tem uma religiosidade e que ela é cristã. Então não é arte afro-brasileira? Óbvio que é, porque o cristianismo que a gente vive aqui é um cristianismo negro, gente. Você está dentro de uma família que é evangélica, o pessoal está dando santo, gente, dentro da coisa evangélica. Entendeu? Ele vai dizer que não é afro-brasileiro, que representa isso? Claro que é afro-brasileiro, né? Então, é um território de disputa mesmo, né? Acho que o Maju queria falar e a gente vai se caminhando para o fim. Sim, da literatura, né? E no geral, assim, sobre texto escrito, a gente afirma e é uma defesa também, que é o texto pelo texto. Para de criar em cima, ai, porque aqui a Clarice Lispector quis dizer, porque naquele momento, em 1900 e tanto, ela estava passando por isso a personagem dela tem isso. Não, é o texto pelo texto. Então, agora acessando os estudos das artes visuais e compreendendo que é uma questão da arte em si, né? Que as pessoas ficam sobrepondo interpretações e interpretações totalmente enviesadas de um projeto racista, misógino, enfim, né? São projetos assim, gente, que se transformam em projetos hegemônicos, entendeu? Coisa... Gente, eu comecei a sofrer boicote com a minha pesquisa de Rubem Valentim por causa disso, né? Já começaram a me boicotar dentro dos congressos, né? A galera começou a não querer aceitar algumas falas minhas, eu tive que pedir intervenção. Ainda bem que a gente tem amigos, né? Porque, tipo, eu coloquei a pesquisa que eu estou fazendo com base na documentação do artista, e veio falar, mas não é bem assim, né? Quando eu trago a ideia do ponto riscado, e galera, e eu falo que o ponto riscado não vem da Umbanda em Valentim. E aí a galera fica, mas como assim não vem da Umbanda? Porque não sei o que. Eu falo, gente, a Umbanda vem da onde? Né? Isso é candomblé de caboclo, é candomblé de tia Sabina, é candomblé de caboclo. A Umbanda deriva os pontos riscados do candomblé, gente, pelo amor de Deus. Não tinha Umbanda em Salvador naquele período, entendeu? Era a coisa majoritariamente do candomblé. Da mesma forma que quando o Valentim vai para Brasília, não tem candomblé em Brasília, tem Umbanda. E aí ele começa a ir na Umbanda. Então, assim, umas coisas. E aí tinha um pesquisador que estudava Umbanda que falava, mas e o ponto riscado? Eu falei, amado, o ponto riscado, ó, você tem aí, ó, décadas do candomblé do século XIX no Brasil, né? Século XIX, sabe-se lá o que eles já não faziam em África, né? Dentro de outras religiosidades lá. Então, assim, não é bem assim, nada é simples. E Valentim não tinha, gente, não tinha. Eu falo, gente, não é sobre. É que ele veio e falou, você tinha que ter mais. Falaram que eu estava sendo intolerante com a Umbanda, né, dentro do meu curso. Aí eu comecei a rir. Eu falo, gente, eu cresci dentro da Umbanda. É isso, eu não gosto de ficar falando, mas eu cresci dentro da Umbanda. Cresci dentro da Umbanda, fui. Inclusive, eu não continuei na Umbanda porque eu me encontrei dentro do Candomblé. Eu sou feita no Candomblé. Aí tem que ficar dando carteirada, sabe? Coisa que eu não gosto, mas assim, umas coisas, assim, umas dinâmicas, que eu fico, gente, é inacreditável isso. O artista deixa escrito, mas aí a gente tem essas leituras, tipo, geometria sagrada, entendeu? Tipo, gente, não é sobre isso. Tem a menção, sim, mas não é, é mais complexo. Tem artistas que trabalham mesmo como geometria sagrada, com a ideia da tríade, com a ideia do três, da ideia do nove.
né? Se vocês forem em Brasília, tem um pessoal que fizeram uma pirâmide para você ficar dando em volta dentro da pirâmide pela questão sagrada daquilo dali. Eu esqueci o nome deles, tá, gente? Mas Brasília tem umas viagens, assim, sabe? E que eu boto fé, já andei não sei quantas voltas lá na pirâmide. Toda vez que eu tava umas coisas meio estranhas, eu falava, eu vou dar uma volta lá, entendeu? Então, assim, tem gente que trabalha sério com isso, inclusive em termos da espiritualidade, inclusive artistas mesmo, né? E reduzir Valentim a isso, a gente está sendo injusta, sabe? Tanto com quem trabalha, evidentemente, né? E intencionalmente com isso, como com Valentim, que é como se ele não tivesse uma pesquisa extremamente profunda para falar sobre o que ele está fazendo, sabe? Então, por exemplo, como é que a gente vai falar de uma geometria sagrada na obra dele que está na Praça da Sé, né? Que é o marco sincrético. O marco sincrético não é para isso, gente, é um totem que está numa praça e que, sim, carrega muitas indicações de Exu e de Xangô, porque ele foi instalado na frente da igreja e na frente do Tribunal de Justiça. Então, assim, tem uma intencionalidade do porquê que ele trouxe Exu e Xangô ali. É, dentre uma dessas simbologias, se a predominância de Exu e Xangô, por que será? Né, gente? Está lidando com uma praça onde as pessoas passam, transitam. Né? Você quer um lugar mais de Exu do que as praças, gente? Né? Então, assim, e você quer um lugar mais do que coisa de Xangô na frente, no Palácio de Justiça? Então, assim, ele era intencional e era político. E o que mais me irrita nesses discursos que fazem de Rubem Valentim, assim como de outros artistas, como Mestre Didi, né, que reduzem essa ideia do sacro, né, é que você, ao fazer isso, você elimina toda potencialidade política. E isso é projeto colonial, que é retirar o teor político de obras que não sejam evidentes, né? Então, por exemplo, o pessoal retira o teor político de tecido do bordado, mas é extremamente político, gente. O ato de bordar é político de tantas formas, entendeu? Você não precisa escrever uma frase política naquilo dali para dizer que uma obra ela é política, né? A própria fotografia, você vai fotografar um bolo, é político. O que aparece ali é político, são as escolhas de visualidade. Onde a gente vai colocar essas obras também se torna político, né? Às vezes um pedaço de papel é político, então é importante que a gente entenda essas muitas dimensões, né? E que nada é uma coisa só, né? E que nada é reduzido só à espiritualidade, porque isso me deixa assim, é um esvaziamento, sabe? É um esvaziamento de potencial. E aí eu bato na tecla e eu fico chateada. Então, assim, desculpa aí a sinceridade e o, o desabafo, né? Mas é porque toda vez que eu vou dar um curso é a mesma coisa. E geralmente quem me questiona, né, nesses cursos sobre essas leituras, né, que o Bené Fonteles fez e que trouxe sobre o Rubem Valentim, são pessoas brancas, entendeu? Porque as pessoas negras, quem já trabalha com a teatro brasileira, sabe que isso, ai, gente, é sério, entendeu? É sério que a gente está nisso de novo. Então, é isso, é importante a gente entender mesmo esses agenciamentos. Por isso que é bom a gente escrever. Tem que escrever, tem que deixar o registro, gente. Tem que deixar tudo registrado. Porque daí a gente manda para os curadores e fala, mas o seu trabalho é tão assim. Você fala, olha, eu agradeço o que está fazendo a leitura do meu trabalho, mas não é sobre isso. O meu trabalho tem isso daqui também, né? Isso daqui também é importante, sabe? Porque senão as pessoas vão conduzindo a nossa poética para onde é conveniente, sabe? E às vezes não acaba esvaziando mesmo o nosso trabalho, tá bom? Gente, é isso. Acho que vamos ficar por aqui hoje, né? Só para vocês não acharem que eu tenho raiva do Bené Fontes, tá, gente? Não é isso, não. Eu adoro o Bené, né? Eu falo Benézinho, é isso. A gente vive se esbarrando aqui, a gente, inevitavelmente, a gente conversa, né? A gente é isso, ele já fez a curadoria de obra minha, e é isso, é uma pessoa super gentil, mas não é um historiador da arte, né? Então, é isso também, cada um com o seu papel, né? É um artista, um curador, e é isso só, gente. Não é historiador da arte, né? E aí a gente, eu, enquanto historiadora, eu não posso jamais passar alguns discursos à frente dos próprios depoimentos do artista, da frente dos papéis, né? E isso me irrita bastante, né? Eu acho que são coisas assim, gente.
Não dá, né? É uma coisa que a gente precisa rever, tá bom? É isso, Ô, gente. Manhã, Diga. só perguntar rapidinho. Você falou assim, e não tinha algum tipo de comentário dele, tipo, ah, tá mexendo nos elementos X ou Y do candomblé, né, dos pontos, ou era mais tranquilo? Porque, por exemplo, eu sendo branco, certas coisas eu fico assim, pô, eu não vou sair mexendo em fundamentos nem coisas assim, mas ao mesmo tempo eu gosto de outras coisas ligadas à espiritualidade, tarô, simbologia e tal. E aí Uhum. eu fico com receio de cair no lugar do jovem místico, que eu acho uma merda, porque você faz uma salada de um monte de coisa e depois fica uma coisa esvaziada, né? São Sim. cosmovisões diferentes. E aí eu fico, você falou dele assim, eu vi, pô, tem uma pesquisa, tem as correlações, mas como é que era isso para ele assim? E eu tô tentando pensar aqui como é que seria para mim também. Mas entra questão racial também, né, eu acho, em alguma medida. Eu acho que uma coisa que é importante para você, né, é você expandir a sua pesquisa para outras questões, assim como ele fez, né? Não é você expandir o tema, não é mudar a temática, mas sobre qual que vai ser o seu foco, porque a sua poética já está definida. Você já sabe com o que você trabalha, né? Uhum, Então, eu acho que a pesquisa tem que ir agora para outras coisas, que é dessa materialidade, que é em termos de composição, que é o que o Rubem Valentim faz. Então, assim, a gente vê a persistência da temática como um todo, mas ele está o tempo inteiro pensando nessa composição. Como que ele vai mostrar? sim. Né? Então, ele pensa na simbologia, que é uma forma de concretizar aquilo que ele já sabe. Né? Então, ele vai trazendo, vai fazendo as pesquisas, nem tudo ele usa, né? Ele faz Uhum. pesquisa em termos de materialidade. Então, por exemplo, o Ben Valentim tem tecido, ele tem obra em tecido, Ah, não sabia. tapete. Ele tem 12 Ah, isso. tapetes. Entendeu? Uhum. Então, assim, é legal da gente ver, né, como que o artista vai expandindo, né? Ele saiu do bidimensional para o tridimensional, ele fez pintura, serigrafia, escultura, né? Ele pensa maneiras diferentes de apresentar o trabalho dele. E eu acho que isso é importante, porque vocês, enquanto artistas, vocês não podem se fechar só na temática, porque senão fica uma coisa extremamente conceitual, sem que a obra de vocês seja extremamente Uhum. conceitual, né? Então, eu acho Sim. que no seu caso, Daniel, vale a pena você investir nessas investigações da materialidade mesmo. Você trabalhando com Uhum. tecido, vai para os tecidos, né? A gente tem muitas possibilidades do tecido, até mesmo para deslocar desse lugar tão do terreiro, sabe? No sentido Uhum. de que tem essas confusões com o que é fundamento e o que não é fundamento, né? Então, por exemplo, quem trabalha muito com esses deslocamentos, né, e que vem aprimorando cada vez mais é o Aísser Heráclito. Então, a gente tem a obra dele, que para mim é a obra que paga tudo, todas as experimentações dele, que é a obra do Bori, né? Eu, Nossa, pessoalmente, ela não, é. não gosto, eu não gosto do Bori, entendeu? Não gosto, nem quanto performance, nem quanto registro. Mas o Bori é o que trouxe visibilidade para o trabalho dele. Uhum. Ao mesmo tempo, eu amo, ó, chega a me arrepiar aqui, amo o trabalho dele que ele tem com o Dendê. Então, Ah, dê uma olhada depois, gente, assim, o trabalho em que ele banha uma igreja, né, inteira com dendê. Porque ele pinta a parede com dendê, um paredão com dendê. E ele vem pintando sempre com dendê, é uma performance a longo prazo, né? E os trabalhos que ele tem com dendê com a pintura, tá, gente? Né? É isso. Então, assim, tem coisas que são interessantíssimas. As fotografias que ele tira com o dendê, eu já não gosto, entendeu? uhum. Não gosto das fotografias, não gosto das escolhas que ele faz, algumas, de usar os corpos de pessoas pretas, com dendê. Eu, pessoalmente, não gosto. Ele vai ter algumas coisas com umas odes que ele faz aí, que eu também não gosto. Mas você vê que ele está sempre pensando em novas soluções. Né? Tem uma Uhum. foto dele que é maravilhosa, dele na frente de uma árvore, né? Fazendo missão a Iroco. É lindo, gente, é lindo, é lindo, Essa é. né? Então, assim, é legal a gente ver como que o artista vai pensando em soluções, né? E Uhum. de como essas soluções trabalham sobre a arte brasileira, trabalham sobre espiritualidade, trabalham sobre espiritualidade e terreiro, e ao mesmo tempo ele expande ao ponto da gente não confundir, sabe?
A gente sabe o que é fundamento e a gente sabe que o que tem ali tem esse deslocamento, sabe? Por exemplo, o trabalho de Nádia Taquari, né? Nádia está com a série do Onairim, né? Que saiu de Salvador e agora está em São Paulo, né? Que é o Caminho de Ferro, né? E ela vai trabalhar essa coisa tanto da uma ode às Yamis, né? Como a Ogum, né? Então tem essa relação muito forte, né? Com o Ogum e com as Yamis. A gente não acha que ela tá, não é uma coisa tão, sabe? É um trabalho tão sofisticado, né? Tem os balangandãs. Quem vai dizer que são balangandãs, que são essas joias de pessoas escravizadas, né? Que foram escravizadas? A gente não vai dizer joias afro-brasileiras. A gente vai olhar aquilo e falar, gente, isso é uma escultura imensa, né? Porque ela conseguiu fazer esse deslocamento pelo tamanho, né? Não é um colar, não é isso mais. Isso é um Uhum. baita de uma escultura imensa. Então, eu acho que é no seu, curtindo a sua poética, né? E já falando para você que eu já vi de seus trabalhos, é partir para esse deslocamento, sabe? Que eu acho que você só tem a ganhar. Claro, faz o Uhum. deslocamento aos poucos, porque você já faz muitas exposições que te colocam nesse lugar, né? Que está muito entrelaçado com a questão da religiosidade, né? Que fica nesse lugar já estipulado. Mas você não vai ficar nisso daqui 10 anos, né? Pelo menos eu Uhum. espero que não, daqui 1 ano, porque você tem que ter esse movimento mesmo, né? De como que você está vivenciando outras coisas, né? Até para não se resumir só a isso, a sua obra, né? Sim. Então, entender que para você a temática, sua poética já está fechada. Para mim, sua poética está bem resolvida, né? Mas pensar nessas possibilidades, né? Que você vai fazendo em termos de materialidades, de estudos, de outras coisas, assim, sabe? Instalação. Está mexendo com instalação, legal. Então, o que você pode trazer a mais para essas instalações, né? Para não ficar, às vezes, próximo das próprias oferendas, mas que remetam às coisas que você trabalha, né? Porque você tem que ser fiel ao que você faz, né? Mas, Sim. e isso é um desafio, Daniel. Não tem resposta, é um desafio, é um estudo mesmo. O Cipriano que me falou, procura o trabalho da Lídia Lisboa, que tem a ver com o seu trabalho também. Então, aí eu comecei a dar uma olhada, assim, que ela trabalha bastante essa coisa de amarrar e Uhum, compor. E realmente é uma coisa. E a Sônia Gomes, que eu gosto muito. claro. É isso, são as soluções, entendeu? Porque a sua poética está definida. E aí você vai vendo Uhum. esses outros artistas para ver o que eles tiveram, né, de soluções, né, visuais e tudo mais. E aí você vai vendo o que funciona para você, que isso é importante, né? Porque às vezes o que Sim. funciona para elas não funciona para você, né? E aí você Uhum. vai trazendo isso para o seu trabalho também, né? Em termos de tecido, talvez ou procurar tecidos com mais transparência, né? Tecidos que sejam menos brilhosos, né? Porque o brilhoso no seu trabalho já remete, porque liga necessariamente às próprias vestimentas da Umbanda, né? E de como que tem esses usos desses tecidos dentro da religiosidade. Mas será que se você testar outros tecidos, você não Uhum. mantém, né? Essa mesma temática, a mesma visualidade? Enfim, são coisas para você pensar mesmo, sabe? E experimentar. Sim. Tem que experimentar, porque às vezes é isso. Quem vê de fora sempre tem muita opinião, entendeu? E aí, às vezes, para você não funciona, Sim. tá bom? Tá bom, É isso, gente. obrigado. Podemos finalizar por hoje. Vocês estão vendo que eu vou ficando sem voz, né? Chega a estar assim. Mas é isso, gente. Eu queria agradecer, né, a participação de vocês, né? O pessoal se engajou bastante. Eu fico muito feliz, assim, né, com tudo mesmo. Esse grupo tem sido assim maravilhoso. Eu fico, meu Deus, eu preciso. A gente tem prazo de validade aqui, né? Mas eu estou pensando da gente fazer um esquema de manter mesmo, sabe? De alargar o prazo, quem quiser continuar, continua, quem não quiser também não tem problema, né? Não sou rancorosa. Aí a gente não continua, né? Mas é importante a gente pensar nessas possibilidades, tá bom? É isso, gente. Um abraço em vocês e nos vemos daqui 2 semanas. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana. Obrigada.